Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, seu podcast quinzenal, que a gente fala sobre filmes, debate sobre a sétima arte, a arte maravilhosa que tantos gostamos, e a gente debate aqui neste podcast justamente os filmes. A cada 15 dias temos um encontro marcado e a ideia é justamente a seguinte: cada um faz uma indicação, independente aí do gênero, independente aí do estilo de filme. Alguém tá com vontade de assistir alguma coisa? Indica, e aí a gente sai um pouquinho, talvez, da zona de conforto. Eu vou lá, indico um terror, a Gabi não gosta muito, a Gabi indica aí um filme de romance, não sei. A gente vai seguindo assim e sai um pouquinho aí da nossa zona de conforto e vivencia, experimenta talvez novas experiências que a gente não daria brecha, né? Essa é a ideia do podcast Clube do Filme, que está no ar a partir de agora. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. No episódio de hoje, eu, Michel Martins, estou fazendo aqui o papel de âncora, né? O anfitrião deste podcast. Com a gente temos também Gabriele Welter. No clima do filme. E ele, Alan Castaman. O cara que descobriu que já havia assistido esse filme. Só não lembrava. Foi no meio da boleia que descobriu. Cada cena que passava eu batia na cabeça e dizia, mas eu já assisti. E daí lá pelas tantas eu confirmei. E hoje a gente vai falar justamente, então, que já está no título do episódio de hoje, o filme Inspire, Expire, filme aí da Netflix, filme islandês, está como exclusivo da Netflix de 2018. Um filme aí que tem prêmios aí no seu cartel e a gente vai falar sobre eles. Dando alerta de spoiler aqui, se você não assistiu esse filme, quer assistir, não quer tomar nenhum spoiler, então faz o seguinte: pausa esse episódio, não dá pra assistir agora neste momento? Não tem problema, marca lá, coloca na fila, coloca aí nos seus episódios aí no Spotify, vai lá, assiste o filme. Quando você assistir, retorne aqui com a gente nesse episódio pra gente debater e falar e talvez trocar experiências e percepções diferentes aí sobre o filme. Inspire, expire. Quem vai trazer uma sinopse pra gente desse filme é ela, né? Ela que indicou, Gabriele Welter. Vamos lá, então. Inspire, expire no original. Vou arriscar o islandês aqui. Antes ele chega. Ou algo parecido com isso, ou Breathe Normally em inglês, que faz muito mais sentido, né? Com a história do filme, que é Respire Normalmente. Vamos para uma sinopse super rapidinha aqui. Duas mulheres têm suas vidas conectadas de forma inesperada. Uma mãe solteira islandesa que luta contra a pobreza e uma refugiada de Guiné-Bissau que pode ser deportada. E as vidas delas se entrelaçam justamente nessa tentativa da refugiada de Guiné-Bissau tentar fugir para o Canadá. E o filme se desenrola a partir daí na friaca da Islândia. E já vou aproveitar e pedir aqui, de quem que é esse filme aí, Gabriele Welter? Como que é o nome da diretora? Ah, é verdade. A diretora Isolde Ugatoktish. Mas que a gente pode chamar de Isolde Ugadottir. Que fica, acho que, mais aportuguesado. Mas fui pesquisar, claro, né? Com a ajuda do nosso amigo Google. Aí a pronúncia é Isolde Ugatoktish ou algo perto disso. Xisque. Você que fala islandês, que está ouvindo esse episódio, perdão, né? Talvez falaremos aí alguns nomes errados, pronúncia errada, mas segura aí o teu gatilho emocional aí por causa da fala. Manda um áudio lá na nossa página do Instagram, Clube do Filme Oficial Clube do Filme, eu sempre troco a ordem, mas manda um áudio lá com a pronúncia correta. Sim, manda um direct lá no Oficial Clube do Filme Instagram, inclusive você pode, né, acessar e vai lá, segue a página no Instagram, segue que sempre tem postagem, tem curiosidade sobre os filmes que a gente falou, tem sempre o recadinho, a chamada para o próximo filme. Se você não lembra ou não ouviu, né, o episódio anterior, vai sempre ter na semana uma chamada falando, neste domingo vai ter tal episódio, então segue lá, Oficial Clube do Filme no Instagram, para ficar por dentro de tudo um pouco e um pouco mais.
Já vamos aproveitar então e falar sobre a direção. Direção do filme da Isolde. O que vocês acharam? Isolde, tá tudo certo. Isolda. O que vocês acharam da direção deste filme? Como que ela conduziu e como que foi o corte final que ela decidiu ir para as telonas? Deixa que eu começo. Me pareceu uma direção muito voltada para, vamos dizer assim, técnica de enquadramento, buscando transmitir uma reflexão, né? Tanto é que o filme inspire, né? Uma direção bem lenta, com o apoio da direção de fotografia bem escura, né? Poucos momentos de luz de dia. Quando era dia era muito cinza, né? Os enquadramentos mais abertos, mostrando o tamanho das pessoas em proporção ao ambiente em que elas estão, né? Poucos quadros fechados, exceto ali quando era uma cena interna. Gostei da direção. É um filme que eu diria assim, não tem como associar essa direção a um tipo de diretor, né? A característica do fulano, do Beltrano e tal. Mas é uma direção bem feita. Eu gostei da direção da nossa amiga Isolde. A Isolde, nessa produção que é islandesa, belga e francesa, acho que é. Eu tô procurando aqui nas minhas anotações, mas é tanta coisa que eu já me perdi. Mas é coprodução, né? Mas ela tem uma característica desse cinema, se é que eu posso classificar como um cinema escandinavo, assim, dessa condução mais lenta do filme, da escolha por... E aí a gente já... Vou misturar tudo aqui, direção, roteiro e fotografia. De não dar muita informação sobre os personagens, né? A gente vai descobrindo no desenrolar do filme o que está se passando ali, mas não tem muita história antes, depois, quem é, de onde veio, para onde foi, o que aconteceu, são só pinceladas, assim, tanto com a Adia, que é essa mulher da Guiné-Bissau, quanto com a Lara, que é a islandesa, né? A gente não sabe se é mãe solteira, se é viúva, né? O separado, o que aconteceu, ou da onde veio, para onde vai, você sabe da situação dela, que ela tá passando perrengue naquele momento. E a direção, e aí falando da questão de fotografia, né, começa com um plano aberto, mostrando a Islândia, mas ela foge muito desse lugar turístico da Islândia, né, que tem locais muito famosos, aurora boreal, e vulcão, e não sei o quê. Mas ela dá a entender que é em Reykjavik, que é a capital, ela... por conta de ser o aeroporto, né? Acho que é o único que tem na Islândia, se não me falha a memória. E ela é uma diretora que a gente não encontra muita informação. Eu pesquisei sobre ela, mas ela já tinha sido reconhecida pelo Festa de Família, que é lá no início dos anos 2000, assim. E ela tem essa característica de um cinema mais conceitual, talvez, né? Se for... olhar para esse quesito, assim, mas eu gostei da direção, gostei das escolhas de roteiro e corte final, e que ela é um drama, o filme é um drama, mas não é dramático, no sentido de, fala de questões bem profundas e sensíveis e delicadas, mas não é apelativo, não é um filme apelativo, tem essa questão de ele ser um pouco lento, mas é a característica dela mesmo. Mas ele faz um drama sem ser dramático. É uma história que pede momentos de silêncio, né? Que pede que você olhe aquela cena, olhe para os personagens e tente se colocar por alguns segundos no lugar deles, né? Pelo menos a impressão que eu tive, a sensação, assistindo ele novamente agora. E falando sobre
Isolde, esse filme ele ganhou, né, o prêmio aí do Festival de Cinema de Sundance de 2018, o prêmio de melhor direção. Então é reconhecidíssima aí a direção dela, e me lembrou muito a direção da Chloe Zhao, do Nomadland, principalmente. Tanto a questão da fotografia com as paletas de cores, um bom momento, paletas de cores mais frias, né, Islândia, mas o Nomadland também tinha em vários momentos, e essa câmera meio que documental, às vezes parece, né? Parece estar no ombro de alguém, ela balança, ela vai, ela se aproxima bem dos personagens, com uma intimidade, como se tivesse alguém sentado ali do lado, dentro da casa, alguém dentro do carro, junto. Me lembrou muito a direção da Chloe Zhao, principalmente do filme Nomadland. Então, tive essa sensação. É uma direção muito boa, que combina bastante com o filme, com o que ele quer passar, e um filme que fala sobre... tem como foco, né, mostrar esse lado justamente mais pobre da Islândia, né, pessoal aí em situações complicadíssimas. A personagem principal junto com o filho dela, eles acabam ficando sem um apartamento, eles vão morar no carro, como Nomadland, né, um nômade no seu veículo, e mostra também a situação dos refugiados, né? Vários refugiados, eu digo, pessoas que estavam ilegalmente, tentaram sair ilegalmente do país, ou entraram ilegalmente, não dá para saber a história de todos os personagens, mas ele trata bastante sobre esse lado às vezes que não quer vir a público, não quer ser mostrado porque é ruim pro turismo, é ruim pros negócios, mas que existe, né? Em todo o país sempre tem, e nesse filme está retratado aí, pelo menos a história de duas mulheres que estão na Islândia e acabam se entrelaçando aí o seu destino e as suas histórias. Bem pontuado a questão da câmera também, tinha me chamado a atenção essa de parece câmera no ombro, né? E só corrigindo a minha informação aqui, a produção é islandesa, sueca e belga. Então a Islândia, Suécia e Bélgica. E também eu acho a sacada da diretora do filme genial, né? Do roteiro, que é colocar duas mulheres tão diferentes, contrastantes até, se a gente for falar de cor de pele, né? Uma islandesa, nativa, branquela, com uma negra de Guiné-Bissau, imigrante, que não pertence àquele país, né? E as duas enfrentam as dificuldades tamanhas, assim, da mesma forma, muito parecidas. Tem uma miséria envolvida ali, e que geralmente você olha para esses países nórdicos, né? Você olha para uma Islândia, não tem pobreza na Islândia. Tem. E a questão dos refugiados, vocês viram que tem até um cara com camiseta do Brasil lá, pelo menos, se não era do Brasil, era muito parecido. Eu até voltei, olhei e falei, a menos que tenha uma outra seleção muito parecida com o Brasil, que eu não conheço, tinha até um brasileiro lá no meio dos refugiados, né? Então, tem uma questão que eles ganham, uns troquinhos do governo lá até sair o julgamento, né? Mas, assim, tem uma miséria, uma dificuldade que é do imigrante, mas também é do nativo, que não tem atenção do seu próprio país. O Michel fez belas colocações. Eu acho até que poderiam ter explorado um pouco mais a personagem da Adja, né? Eu só fui saber que ela era de Guiné-Bissau depois lendo, né? Fazendo pesquisas. Mas poderiam ter explorado mais, dizendo de onde ela vem, né? Por que ela estava saindo do país, né? Ele dá algum indício lá de violência, né? Mas inúmeros problemas podem acontecer no país de origem, né? Guerra civil, e como é que ela teve a ideia de ir justamente para o Canadá, por que não outro país? Acho que poderiam ter explorado um pouco mais, mas não é informação essencial, é informação complementar. Do jeito que está, ficou bom, dá para a gente entender perfeitamente as razões, né, os motivos. Essa parte aí das informações eu discordo, acho que tá bom assim.
Porque o roteiro, a Gabi pontuou no começo que ele se dispõe a não explicar muito e colocar a gente numa descoberta, né? Até a gente conseguir ir encaixando os pontos, e na minha percepção está bom do jeito que está, porque independente de qual seja o país dela e para qual país ela vai, a situação em que ela foi posta, ela é o necessário para que faça o enredo seguir, né? Essa situação, independente do local que ela veio para o local que ela vai, ele se faz necessário apenas esse problema da imigração, do problema do passaporte falso, o problema aí do julgamento, problema do isolamento dela, da família dela, né, que acabaram se separando. Então acho que o roteiro nesse ponto, ele não, pra mim, ele me satisfez. E eu também não sabia que ela era da Guiné-Bissau, mas eu nem me importei nisso daí. E nem dei bola pra de onde que ela era. Sabia que era de um país africano, né? Acho que foi comentado, mas na minha cabeça marcou isso daí e acabou. Não teve mais. Mas eu achei muito legal o fato de não ter... E eles falam no filme, né? No momento que ela vai lá para receber a resposta do pedido de asilo. E aí fala... se eu não me engano, é naquele momento que fala que ela é de Guiné-Bissau. E ela conta a história muito por alto, assim. E é engraçado. Engraçado não, eu acho genial porque a história dela é contada no momento que ela tá tentando se comunicar com o menino. E eles nem falam a mesma língua. Aliás, aquele menino, um fofo, né? Vamos combinar. Aquele ator que eu não vou saber dizer o nome também, pra variar, né? Mas o molequinho, um fofo. E eles tentam se comunicar. E a única palavra que ela define, né? Ela fugiu do país de origem dela, da Guiné-Bissau, porque ela era homossexual, ela era lésbica. E a namorada dela, que o menino fala é sua amiga, foi espancada até a morte. É um país extremamente intolerante com a diversidade sexual. E aí ela fala Engel, né? Que é a palavra que ela consegue falar na língua do menino. Imagino que é assim em alemão, imagino que o islandês também desconfio que seja. Mas aquela cena que eles estão no ponto de ônibus conversando. E para mim a que mais marcou é quando ela tá voltando para casa. Tem um take lindíssimo da chuva na janela do ônibus, escuro, assim, meio alaranjado, que deixa essa sensação de drama, né? Frio, chuva, muito, muito boas, assim, gostei mesmo. E ainda falando sobre as duas, né? Sobre o contraste, até quando eu comentava da diferença, a Lara, que é islandesa, ela quase não demonstra emoção. Você pode ver que ela tá passando todos os perrengues, tá com dificuldade. Ela chega a flertar num momento do filme, e eu lembro que eu percebi, que eu me veio essa ideia na mente na hora, e depois eu fui ler algumas críticas sobre o filme e teve a mesma percepção, que ela flerta com A Vida é Bela, né? Quando ela fala pro menino que eles vão viver uma grande aventura, e eles vão dormir no carro, na verdade, né? Ela até tenta um pouso antes. Então eu acho que voltando a falar da direção, misturando com o roteiro, misturando com a análise e tudo aqui, é uma salada de fruta, mais ou menos. Mas uma direção muito segura. Primeiro longa-metragem da Isolde, mas muito bem feito. Falando sobre o roteiro, então. O roteiro, pra mim, ele é assertivo nessas regiões, no micro dos personagens, né? Nos pequenos núcleos e nos pequenos detalhes. Essa conversa com o menino lá é muito boa, da Adja com o Eldar. E algumas outras coisas que vão se subentendendo de forma não expositiva é muito bom. Do personagem da Lara, ela também é homossexual, né? E no começo tem uns olhares
com uma outra moça lá, a gente não entende direito e vai entendendo aos poucos. Eu acho que funciona muito bem isso, eu gosto de filmes que são assim, que nos fazem pensar assistindo, né? Não jogam diálogos expositivos na nossa cara de qualquer forma para poder entender as coisas. Mas o roteiro num macro, num geral, pegando essa história como um todo, ele é um pouco previsível. Eu não havia assistido esse filme, mas conforme ele foi desenrolando, eu já fui imaginando, né, várias coisas que iam acontecer, várias coisas que você vai... Quando o moleque sai do carro, atrás do gato lá, aí eu já consegui... Pensei, olha, vai encontrar com a mulher lá, e daí elas vão se encontrar de novo. Aí depois, já dando exemplo do final do filme, eu já tinha pensado, ela vai ajudar, deixar a moça passar pra ir lá ver a filha dela lá no Canadá. São coisas que o roteiro ele não ousa muito e a história ela segue mais linear de uma forma mais previsível. Porém, como eu disse, nesses núcleos menores dos personagens, nesses diálogos menos expositivos e, claro, na ideia do filme de tratar de um assunto como preconceito, como a pobreza, como os opostos que são iguais, mas são diferentes, isso daí ele funciona muito bem. Em um âmbito geral, na história, acabou que não me surpreendeu e foi um pouco previsível. Porém, ele fez o seu papel, né? Tem seus pontos positivos e negativos. Bom, eu gostei do roteiro, da construção dele, do final. Pra mim, não chegou a ser uma surpresa, mas eu gostei que foi um final, assim, ok, vida que segue. Não é tipo um grande desfecho, encerramento. Pode ser um encerramento pro encontro das duas, mas não pra vida das duas, que segue. Além dos pontos, claro, que eu já comentei aqui, porque afinal, como eu falei, misturei tudo já na parte da direção do filme. Vamos falar um pouquinho agora sobre o elenco, sobre os atores, de forma mais isolada, como o nome da diretora. As atuações, eu acho que se destacaram dentro do possível, né? É interessante que são atores que não são conhecidos, né? São atores... É a mesma coisa de pegar atores nacionais aqui do Brasil, em filmes nacionais. Lá fora, poucos são conhecidos, da mesma forma que esses lá na Islândia podem até ser, mas fora são atores que a gente não ouviu falar, ou se ouviu falar é um ou outro muito pouco, que a gente nem lembra direito. Um destaque para mim negativo, não positivo, foi da Adja. Não sei se por causa da atriz, ou o roteiro, ou a direção que pediu uma atuação dessa forma, mas eu senti a carência de expressões, né? Óbvio que ela era um personagem um pouco mais retraído, um personagem que estava com medo, acuado, enfim. Depois ela se soltou um pouquinho mais, mas eu senti muito poucas expressões, me incomodou um pouco até. Se essa é a proposta, parabéns, né? Se a proposta é incomodar com a falta de expressões, acertou. Porém, essa foi a minha sensação ao assistir esse filme. Os outros personagens, o Eldar, a Lara, são atores que mandam bem em seus papéis e são atuações legais. Porém, só esse destaque que eu deixo aqui em evidência. E eu gostei do filme justamente porque eles não demonstram tanta emoção. Para mim, isso como eu falei antes, é um drama que não é tão dramático. Mas a Adja, na minha opinião, Michel, é a que mais demonstra emoção. Ela é a que chora, ela é a que, a hora que ela volta lá, que ela se depara com aquele container, né, que faz quase um trocadilho, né, se não é um novo navio negreiro. E a Lara não chora, ela não demonstra emoção. Para mim, a Adja é muito mais sensível
E pesquisando sobre os atores, ela é até uma atriz mais conhecida. Ela é de Guiné-Bissau, mas ela é naturalizada na Bélgica. E eu achei que ela foi a que mais demonstrou emoção ainda. Tudo bem, não um super dramalhão. Aliás, esse filme tá muito longe disso. Mas pra mim, ela foi o personagem que mais demonstrou emoção no filme inteiro. Eu tô com a Gabi. Tô com a Gabi nessa. Assim, eu acho que foi proposital essa ausência de expressões, vamos dizer, transmitir sentimentos, né? Eu acho que o semblante fala de tristeza o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente fica um pouco limitado em termos de expressão, né? Mas, por outro lado, é um pouco do povo, né? Eu não moro lá, mas é o que se diz de quem foi para lá e voltou, esses países muito, muito frios, que existe uma frieza nos relacionamentos entre as pessoas, né? Nada que uns gorozinhos não resolvam também, né? Eles não tomaram nenhum, mas faz parte. E tem um pânico, um medo que ronda, né? Então, até isso faz com que seja contido nas emoções. E é sobre isso que, para mim, o nome do filme é muito melhor do que Inspire, Expire. É o nome original, que eu fui procurar a tradução pro inglês, que era o Breathe Normally, porque é isso. Quando você vai passar na fila da imigração, respira normalmente. Quando você tá fazendo uma coisa errada, né? Uma coisa que não pode, o primeiro conselho não é respira normalmente, né? Faz de conta que não tá acontecendo nada, dá uma disfarçada. E tem esse disfarce das emoções também. É interessante aí como tivemos aí visões diferentes sobre a atriz aí da Adja. Mas eu não vou voltar atrás não. Ué, mas não deve, isso aqui não é feito para concordar. Não, tá certo. Não, mas eu digo só que é interessante ver como tivemos percepções diferentes. Como eu disse, talvez não seja por causa da atriz, né, que eu tive essa coisa, essa impressão e esse incômodo, né, no começo do filme, mas a direção talvez quis mostrar dessa forma e passar justamente essa mensagem aí, boas colocações que vocês fizeram, essa mensagem de a falta de emoções, aquele estar travado, talvez, por estar fazendo algo ilegal, né, você tenta se blindar das emoções para não transparecer nada e acaba sendo mais esquisito ainda do que se tivesse um pouquinho nervoso normalmente, né? Esquisito pra gente, que é acostumado a falar alto, chorar, dar risada, enfim. Pra eles talvez seja super normal. Vamos falar então sobre a trilha sonora ou a ausência da trilha sonora, né? Se tem trilha sonora, ela é muito sucinta, muito escondidinha, muito ali na miúda, na maciota, mas a ausência de trilha em alguns momentos, e principalmente o som ambiente, é o que vale dar um pouquinho de destaque para sensações audiovisuais que complementadas a gente teve, né? Exato, Michel, não tem nenhuma trilha sonora que destaque, eu acho que não tem trilha sonora mesmo. A única trilha sonora é o vento, porque venta pra caramba lá, tá sempre os cabelinhos ao vento do pessoal. Mas é um filme que dá muito mais destaque para as pausas e para a fotografia do que a construção sonora em si. E assim, ó, mais do que o som original, ele faz a gente prestar muita atenção nas imagens, né? Principalmente as externas, que é muito plano aberto, pouco plano fechado. Então tu fica percorrendo o olho pela tela, né? Enquanto tu vai pensando sobre aquela cena. As cenas dão tempo para você pensar e fazer esse passeio com um olhar por todos os elementos que compõem aquela cena, né? É o vento, é o carro, é a pessoa, é um avião, né? Por algumas vezes mostra o avião
passando justamente para indicar que eles estão numa área de aeroporto ou próximo disso. Mostra também o quão distante do centro da cidade eles estão, porque o plano aberto do carro andando em movimento, né, pela rodovia à esquerda, as luzes da cidade. Então eles estão bem retirados, tanto é que esse abrigo para refugiados, eu acho que fica no entorno do aeroporto mesmo, né? É a sensação que a gente tem. E trilha, talvez se tivesse alguma no final, né? Quem sabe mereceria. Só que é um final bem seco. Quando a mulher, a Adja, né? Definitivamente embarca, acaba o filme. E quem sabe uma trilha para correr os créditos. Nem isso colocar. Falando agora um pouquinho sobre preconceito, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu digo preconceito não em questões raciais, em questão de cor de pele, mas o filme ele dá a entender um pouquinho preconceito com essas pessoas que, de alguma forma, infringiram a lei no questão de viagem, imigração, enfim. Todos os outros personagens, eles tratam friamente, né, como foi ressaltado pelo Alan, friamente em questão da lei e nessa questão aí de sentimento, sem se importar muito. Você tá com passaporte falso? Então você vai lá e qualquer coisa a gente vai te deportar de volta pro teu país. E a gente não tá nem aí. Mas a personagem da Laura, até deu uma enrolada que acho que combinou aí, acho que não sei se é assim a pronúncia ou não. Mas o personagem dela, desde o começo, ela deu aquela olhada, ela percebeu que havia uma criança que possivelmente poderia ser a filha, né, da Adja, e não interferiu, né? Quando foi questionado, você está sozinha? Ela falou sim, ela não interferiu, porque ela teve talvez aí um pouquinho de empatia, e ela, naquele fundo, assim, ela queria talvez entender um pouco mais sobre essa história, sobre essa outra pessoa que estava passando por uma situação delicada, né? E durante o resto do filme, ela tenta questionar alguns outros personagens sobre, o que vai acontecer com essa mulher? Para onde que ela vai? Ela vai ficar presa há muito tempo? E os outros personagens falam assim, viu, tu sabe que ela infringiu a lei, né? Então não precisa ficar se importando. E então traz um pouquinho sobre esse preconceito da questão de não tentar entender a história da outra pessoa. Ela estava ali, ela tá errada e acabou. Não tem história. A gente já sabe que ela é uma fora da lei e não precisa se importar mais com ela. Qualquer coisa ela volta para outro país e acabou a história. E é interessante ver como é posto as crianças, né? Principalmente não. O personagem do Eldar, o filho aí da Lara, como ele tem uma inocência e não existe um preconceito sobre algum outro assunto. Ele vê a moça lá, ele fala, legal, ela que me ajudou com o gatinho, ela que não sei o que lá. E tem essa, que é o que acaba acontecendo no mundo real, né? No mundo real, é engraçado falar assim, mas acaba acontecendo. Às vezes nós temos alguns preconceitos e pré-formado algumas visões, e as crianças não, elas têm um filtro muito aberto, que elas são inocentes, né? E talvez isso é bom, porque elas não julgam as pessoas antes de conhecer. Coincidência ou não, eu assisti esse filme logo depois de ter concluído a leitura do livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. Pelo título, as pessoas podem achar que ele está falando só sobre amor no sentido relacionamento, mas não, ele fala das relações humanas em si mesmo. E no último capítulo, que é chamado Convívio Destruído, ele fala muito sobre essa questão imigratória, e ele até usa um termo bem forte, né, que é o lixo humano, que esse espectro da xenofobia tem resultado nisso, né, nos campos de refugiados,
que nesse caso do filme não é um lugar temporário mesmo, assim, de pessoas que não são autorizadas a ficar no país ou a ir para outro país, que possivelmente vão ser julgadas e deportadas. Aliás, eles têm uma parte lá que deixa até... A gente acha que essas coisas só acontecem em país subdesenvolvido, ou sei lá, né, aonde que acontece, mas que a polícia vem buscar as pessoas que vão ser deportadas no meio da madrugada, para não chamar tanta atenção. Mas voltando a falar do Bauman, né, ele fala muito sobre como a modernidade vai produzindo essas quantidades de lixo humano que você não pertence, né? Você não pode ficar no seu país porque acaba sendo um risco, ou você está fugindo de uma situação de pobreza, ou em busca de uma situação melhor, ou nesse caso, ela, inclusive do preconceito, do risco de ser assassinada, né, publicamente, como foi o caso que dá a entender a namorada dela. Mas aí eles ficam nesse limbo, né? Não podem ir para outro lugar, as fronteiras muito bem delimitadas. Isso agravou-se muito depois do 11 de setembro, né? Com a questão do terrorismo e tal. E aí parece pra gente que não convive com isso diariamente, né? E diretamente, mas existe uma preocupação muito grande com esse caminho, né, dos limites geográficos e a quem você pertence e não pertence, e aonde você pode transitar, porque você também é definido por isso, né, aonde você pode entrar ou não. Então, recomendo a leitura, adoro indicar livros aqui, eu sei que é de filme, mas adoro contextualizar quando vem a calhar. E é muito complicado isso mesmo, né, porque o tratamento... Dito por experiência própria, o tratamento não é muito delicado não, né, com as pessoas que estão entrando ou saindo de algum país, né, você não é inocente até que se prove o contrário, muitas vezes você é o criminoso até que se prove o contrário, ou mesmo que se prove o contrário, você está sob o risco de ser julgado unilateralmente de forma bem injusta. E faz parte um pouquinho dessa cultura europeia, né? Relatos de conhecidos que moram na Europa, pessoal aqui do Brasil que mora lá, existe muito essa cultura de... Começou a aumentar os crimes, a criminalidade, surgem sempre boatos lá na Europa de é o pessoal que vem de fora, são os imigrantes, são não sei o que lá, é os refugiados da guerra que estão aqui, né? E há muito dessa cultura lá. Isso já começa a ser um preconceito nosso para eles, mas mesmo assim, um preconceito nosso com eles, né, corrigindo, mas mesmo assim acontece, né, eu sei de relatos já sobre isso, que faz parte um pouco da cultura culpar, né, essas pessoas que vêm de fora que não são do país. E se questionado, mas o que comprova que são essas pessoas de fora? Não existem dados, não existem comprovações sobre isso, mas culturalmente, né, é natural que isso aconteça em países europeus, que vem, né, acho, dessa linhagem de países mais puros. Aqui nas Américas, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, a gente já é uma mistura de raças de muitos e muitos anos. Então é mais difícil acontecer essa questão de preconceito com pessoas de fora, né? A xenofobia. Mas acontece, mas é mais difícil. A Gabi, que já morou fora por um tempo, né? Ela sabe que muitas vezes é importante ter pessoas que vêm de fora para suprir uma mão de obra que falta, ou ela não é complementada pela mão de obra local, né? Tem que ser de fora. Por outro lado, se a gente olha as razões pelas quais as pessoas saem do seu país, são muitas, mas resumidamente ou é financeira, ou é política, ou então é por alguma guerra civil, né? Poucos têm a oportunidade de sair do seu país,
simplesmente para morar no outro país e conhecer outras culturas. Não é bem assim. Tanto é que muitos voltam, não se adaptam. Então, eu acho que é importante o equilíbrio, né? E o filme meio que tenta mostrar isso. Não é todos que vão conseguir permanecer, porque existe também uma instrução para quem quer sair dos seus países, que não, vai lá, se te pegar no aeroporto, pede asilo e daí tu vai ficar por lá. Não dá, né? Quando vê, tem muita gente e aí o governo não consegue dar uma condição adequada para todos. A gente tem um exemplo do lado aqui da Venezuela. Todo dia entram venezuelanos no Brasil. Se eu estou numa condição igual a deles, eu vou querer sair também, né? Por outro lado, quando você é brasileiro ou então você é um islandês, você se questiona, tá? Qual é o limite de pessoas que vão entrar? O que vocês vão fazer? E principalmente, o quanto que eu tenho que abrir mão para que ela fique? O que eu preciso abrir mão para que ela fique, né? Eu vou ter que pagar mais imposto? Eu vou ter que... Isso que aqueles países do norte da Europa têm taxas altíssimas, né? O governo arrecada muito. Então, eu não tenho uma posição. A posição vai depender da minha condição. Hoje eu não preciso fugir do meu país. Talvez um dia precise. Então não dá para ser 8 ou 80, né? Tem que ter um equilíbrio. É uma questão bem delicada, né? E se a gente ficar indo e voltando na história, né? Um pouco de história que eu conheço, mas se até fugindo um pouco do filme em si, mas do contexto do que a gente está falando. Os campos de refugiados se tornaram novos guetos, né? Os refugiados, eles são muito comuns na Europa e, enfim, em vários países, porque não é só uma ou duas guerras que estão rolando, tem muita guerra rolando por aí. Não é só por isso que as pessoas pedem asilo, né? A questão do asilo, existem inúmeros motivos que alguém pode alegar perseguição ou que a sua vida está em risco no país e pedir asilo em outro país, não necessariamente depois que já emigrou. Mas a analogia tá aí, né? De como a história vai se repetindo de formas diferentes, e parece que, para mim, dá uma sensação assim de que, como humanidade, as leis pouco resolvem. Parece que a gente nada e morre na praia. Mas no 1 a 1, no humano a humano, parece que é mais fácil mesmo, sabe? E eu entendo todo o risco, né? Não quero ser poliana aqui e achar que o mundo é lindo, perfeito. Tem muita gente ruim nesse mundo. Mas, às vezes, o governo mais atrapalha do que ajuda, né? Muitas vezes. Mas a gente não sabe o que é pior, né? Então é um filme breve, 1h40. Ele parece que dá uma esticada, porque o ritmo dele é bem lento, tem muitas pausas, silêncios, né? É um filme que é para você refletir, é para você pensar principalmente no quanto as suas decisões podem impactar na vida dos outros, positiva ou negativamente. Então, prova mais uma vez que nós somos feitos de escolha, e as escolhas que a gente faz para a gente impactam nos outros também, né? Isso é mostrado já nas primeiras cenas ali, onde ela decide chamar ou avisar o colega de que há um problema no passaporte. E aí
a Adia é chamada de volta e aí constatam toda a fraude, né? Talvez o colega dela tenha até deixado passar. Tipo, vamos deixar a bomba lá pro Canadá, eles resolvem o que fazer. Mas ela, como era uma iniciante, ela estava numa espécie de estágio. Então ela quis cumprir aquilo que foi ensinado para ela, né? E acabou interferindo na vida da Adia e de mais 2 pessoas que estavam com ela, né? Eu gostei bastante desse filme, até indiquei porque era o último que eu tinha assistido, né? Se vocês lembram do episódio passado, mas eu gostei muito dele porque eu tenho essa coisa de gostar de filme meio reflexivo, filosófico, etc e tal. Mas também uma das questões que me chama muita atenção é essa linha tênue entre o que é certo, o que é errado, o que a lei diz que tem que ser feito, o que você como ser humano acredita que é o correto fazer, por N motivos e os mais particulares, nesse caso do filme, possíveis. Filme bem dirigido, bem construído, gostei e indicaria com certeza pra galera. Eu tive uma boa experiência com o filme. Eu acho que essas últimas 2 semanas eu assisti tanto filme bucha que eu tava precisando de um filme pra dar uma respirada, inspirar e expirar. Respirar. Pra dar uma descansada aí, porque eu assisti uma sequência de filme ruim. Fala um aí, senhora. filme bucha. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No cinema ainda, paguei pra assistir aquele filme lá. E esse filme aí, ele me trouxe aí um pouquinho de... não de alegria, mas de alegria por assistir um filme que era minimamente bom aí pra ser assistido, um filme assistível. Mas, eu não colocaria ele entre os melhores filmes, né? Isso daí não, mas a experiência foi boa. Ele é um filme que ele é um pouco tenso de se assistir, se você parar pra analisar e refletir sobre os assuntos. Ele te dá a sensação de nó na garganta com algumas coisas, você se coloca no lugar de um personagem ou de outro e você fala, vou agradecer aí que tá tudo certo com a minha casa, tá tudo certo com a minha vida, porque poderia ser muito mais complicado. Então ele cumpre bem esse papel de nos mostrar situações que são complexas e complicadas de outros personagens. Um filme muito ok, muito bacana, muito legal. A experiência foi boa. E bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Aliás, a ideia é mesmo essa, né? A gente fugir um pouquinho também daqueles filmes super bem conceituados já e avaliados e pegar os filmes da nossa rotina também que a gente vai assistindo. Mas este é um filme bem conceituado. Ganhou, não, né? Claro que é, mas eu tô dizendo... você entendeu, Michel Martins. Tô falando, vai comparar um Tarantino, sei lá, Steven Spielberg, um Tom Hanks. Trazer esses filmes de pessoas que não são conhecidas. Você não conhecia a Isolde? Não conhecia. E eu entendo esse lado aí de sair um pouco aí da prateleira que vende sempre, né? Que a gente já sabe a qualidade ou a falta de qualidade, né? Que tem alguns diretores que são conhecidos, mas fazem sucesso mesmo fazendo filme ruim. E é bom a gente dar oportunidade, ainda mais que temos aí um bom filtro aí dos nossos colegas, a Gabriele Welter e o Alan. Eu sou bem mais criticado em minhas escolhas. Aliás, já pode mandar bala na tua. Sim, eu vou trazer um filme que ele também é premiado, mas ele é premiado aí no Carecão Dourado, né? É um filme do Sam Mendes na direção, filme de 2020, teve aí um orçamento de 90 a 100 milhões de dólares, é o filme 1917, um filme de guerra, um filme com uma ideia muito diferente na questão de fotografia e de direção. E a gente vai assistir então esse filme aí, 1917, aonde você encontra esse filme? Tem na Prime Video, se você é assinante aí da Amazon Prime Video, ele está lá disponível, ou você pode alugar em plataformas como YouTube, Google Play Filmes e Apple TV.
A gente se encontra daqui 15 dias em mais um episódio do Clube do Filme. Muito bem. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.